E aí, pessoal? Bem-vindo de volta a Recapitulando Filmes. Eu sei que você não é inscrito, e então o que te impede de apertar o botão de se inscrever? Não vai levar nem 2 segundos. Vai logo. Então, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar um filme de drama de 2011, intitulado Os Intocáveis. Spoilers à frente. Fique atento. Uma noite em Paris, Dries está dirigindo seu patrão Philippe pela cidade. Quando esperar no trânsito fica muito chato, Dries quebra o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando de outros carros e não se importando com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele, e Dries aposta 100 euros que ele pode perdê-los, mas depois de passar por baixo de uma ponte. Os policiais os alcançam emboscando-os de ambos os lados. Dries não parece muito preocupado, e desta vez, ele aposta 200 euros, que ele pode conseguir uma escolta para eles. Os policiais o fazem sair do carro, e ele começa a agir então, se comportando ofendido e dizendo a eles, que Philippe não pode se mexer, e que ele o estava levando para o hospital. Os policiais encontram prova disso quando encontram a cadeira de rodas no caminhão, e ao se aproximarem de Philippe, o veem em convulsão, o que também é um ato. Visto que é uma emergência, os policiais perdoam Dries por quebrar o limite de velocidade, e se oferecem como acompanhantes a caminho do hospital. Para comemorar a vitória, Dries toca September de Earth, Wind e Fire, e quando chegam ao seu destino, ele divide um cigarro com Philippe assim que os policiais saem. Dries promete que vai lidar com isso, e os afasta antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo zelador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padrão ou estranhas para suas perguntas da entrevista. Mas de repente eles ficam surpresos quando Dries entra, ignorando o fato de que ainda não é a vez dele, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que não o contratarão, para que ele possa obter o seguro-desemprego. Ele é franco e um pouco rude, até dando em cima de Magali, mas Philippe o acha divertido, e pede que ele volte no dia seguinte para pegar seus papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde, e tenta tomar banho enquanto todos os seus irmãos pequenos o incomodam, só conseguindo fazê-lo a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que as outras e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e percebe que seu irmão Adama sai de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola, e sai novamente depois de pegar sua bolsa, fazendo com que Dries tenha ainda mais certeza de que ele está tramando algo. À noite, sua mãe chega, e ele lhe dá um ovo Fabergé que ele roubou, e diz a ela que estava de férias quando ela pergunta. Ela não está feliz em vê-lo, porém, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela acabou com todas as mentiras dele, e ela tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e petiscando com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe para pegar seus papéis, e é recebido pela governanta, Yvonne, que lhe mostra o lugar e lhe conta sobre a rotina diária de Philippe. Ela também lhe mostra o quarto que ele conseguiria com seu banheiro muito próprio. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o julgamento de um mês, e Philippe diz que aposta que não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende a cuidar de Philippe. Ele deve aprender como manter as pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que deve colocar meias altas, e até limpar o rabo depois que Philippe usa o banheiro. Mas por mais que ele reclame e diga que não vai fazer essas tarefas, ele acaba aceitando-as, como parte do trabalho dele. Mais tarde, enquanto ele está desfrutando de um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado para se beijar, e ele os expulsa depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Dries rapidamente se acostuma com a rotina diária com Philippe, mesmo que no início ele cometa alguns erros, com os quais aprendeu, como entregar o telefone a Philippe, em vez de colocá-lo no ouvido, ou esquecer a babá eletrônica enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar sua correspondência em pastas diferentes, a maioria das cartas que ele abre para Philippe. Mas há uma série de cartas particulares que ele não tem permissão para olhar.
Quando encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, decide abrir um arquivo só para elas ao invés de jogá-las no lixo, como diz Felipe. Porém, nem tudo é trabalho nesta nova vida. Dries ainda garante que se diverte, ele continua tentando dar em cima de Magali sem sucesso. E às vezes chama acompanhantes para se juntar a ele na cama. Uma manhã, depois que Yvonne chega ao quarto dele para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ainda não comenta sobre elas. O trabalho de Dries hoje é dirigir Felipe, mas ele se recusa a colocá-lo na traseira de uma van, como se fosse uma carga, então em vez disso, ele o leva em um dos carros elegantes que não vêem muito uso. Felipe, que primeiro acha que isso não é adequado, e diz que eles deveriam ser pragmáticos, logo fica animado com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato. Embora Yvonne ainda desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte, que Dries considera que não vale o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente dele, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, já que ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele aprecia Dries porque não tem pena dele, e não se importa de brincar com ele. Depois de outra tentativa fracassada de dar em cima de Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha, enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa particular, Yvonne desliga a babá eletrônica, e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe está com uma mulher chamada Eleanor. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente. O relacionamento deles é puramente epistolar. Falando em amor, Dries provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo, antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos da babá eletrônica. Felipe está com dificuldade para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo, mesmo que ele tente, Dries vai para seu quarto e gentilmente o guia, através do ataque com palavras suaves, e um pano úmido para enxugar seu rosto. Felipe eventualmente adormece, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez Dries não hesita. Coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e leva-o a passear à beira do rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo, e agora ele está mais relaxado. Ele explica a Dries que o remédio não pode fazer muito e às vezes ele sente dor fantasma. Ao ver algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher, por causa de sua situação. Mas ainda pode ter alguma satisfação quando massageia suas orelhas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça reaparecer, Dries compartilha uma de suas articulações com Felipe, que a princípio desconfia, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes. Pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos, e foi diagnosticada com uma doença terminal e incurável. Foi quando adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente deu-lhe isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar suas vértebras, embora ele ainda ache que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas viver sem a esposa. Depois de brincar mais, Felipe se lembra da data, e percebe que Dries passou em seu julgamento de um mês, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou, porque era um presente de sua esposa. Ela lhe dava um todo ano, e ele tem exatamente 25, combinando com o tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que fica um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que estão ligando sua casa. Depois ele visita a dama, que confessa que foi encontrado com 30 gramas. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleanor e para Magali. Ele acha essa prosa roxa muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo, ao saber que isso está acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos.
Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele toma isso como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa deles vai tão bem que Felipe está agora no telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e zomba dos figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleanor, e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele está pintando, Elisa irrompe em seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que atualmente está pedindo a Yvonne que troque a foto escolhida por uma dele quando ele não estava deficiente. Ela esconde a foto dentro do arquivo da escolta logo antes de Dries entrar, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica mais surpreso quando Dries deixa escapar que está pintando. Os dias continuam a passar e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer. Dries leva-o para brincar na neve, e leva-o consigo quando sai para correr. Felipe dá-lhe o primeiro fato, e repreende a filha enquanto Dries o ouve através do intercomunicador do bebê. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, porém, gosta do quadro e promete que vai tentar vendê-lo. Os dois se divertem muito um com o outro, aproveitando coisas como pegar um carro mais rápido, compartilhar juntas e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não está muito animado com isso. Todos os anos, ele finge estar surpreso que eles estão dando uma festa, e tem que se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo vai ser muito chato. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Dries procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado alguns dos comprimidos de Yvonne, que não a matarão como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de prostituta. Então ela pede a Dries para falar com o garoto, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra o quadro de Dries ao parente e consegue convencê-lo a comprá-lo por 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred. Mas as coisas estão bastante difíceis no momento, dando esperança a Dries. Enquanto a festa começa a diminuir, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod e toca Boogie Wonderland de Arf, Wind Fire, antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível, e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que ela é bastante bonita, e está dizendo a ele que eles devem se encontrar na próxima semana quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries colocam Felipe em dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como é Yvonne quem vai levar Felipe ao encontro, Dries aproveita o dia de folga para visitar Bastien e o ameaça até que o menino aceite pedir desculpas a Elisa e trazer croissants todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo. Depois ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe esperam Eleanor, que está muito atrasada. Depois de 1 hora de espera, Felipe desiste, liga para Dries para pedir que o leve embora, e sai do restaurante sem perceber que Eleanor está chegando no mesmo horário. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu avião particular, e lhe dá o dinheiro que recebeu pela venda da foto, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide ir de parapente, arrastando Dries com ele também. Dries não quer nada com isso, mas depois de surtar inicialmente, ele acaba gostando da experiência. Quando voltam para casa, a dama está lá esperando Dries e é repreendido ao ver as cicatrizes em seu rosto. A dama ainda não vai contar a Dries o que está acontecendo em sua vida. Então Dries o faz esperar em seu quarto, enquanto ele liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar, e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Dries olhar para uma pintura com ele pergunta sobre sua família, sobre a qual Dries a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são. Na verdade, seus pais, eles são sua tia e tio.
Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque eles não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakary Bassari. Mas porque outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam de Idris, e isso se tornou Driss. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber, e depois que seu tio morreu, havia outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Driss havia falado com eles sobre Elisa, Felipe ressalta que a dama precisa de disciplina. Então ele demite Driss para que ele possa estar lá com sua família, porque ele não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário, enquanto usava um penteado melhor, Driss faz as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir. E quando Driss tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta ao seu parceiro Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não está interessada em homens, e Driss desiste do ver. Ao sair de casa, ele devolve a babá eletrônica para Yvonne, e a provoca por ter mentido para ele sobre Magali apenas para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de escolta que ele havia iniciado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que escolheu está escondida lá. Driss joga fora o arquivo, mas guarda a foto para si. Uma vez do lado de fora, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada, então ele pede que ele se afaste mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando a dama o chama por isso, Driss diz que é uma questão de princípio. Poucas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação de volta à casa. Felipe está jantando pela primeira vez com seu novo caseiro, que é abafado e chato. E Felipe decide deixá-lo sem sequer ter uma mordida. Como Yvonne saiu com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driss volta à sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente, e diz aos caras do carro suspeito para não incomodar mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, consegue conquistar o empregador chamando-se de pragmático, e usando todo o conhecimento artístico que adquiriu ao trabalhar para Felipe. Isso lhe dá um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar de seu novo zelador, e está de mau humor constante. Uma noite, ele recusa qualquer pessoa na casa a ajudá-lo com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Driss e pede que ele venha. É assim que eles se encontram na situação desde o início, com os policiais perseguindo-os primeiro e escoltando-os para o hospital depois. Depois dessa pequena aventura, Driss leva Felipe para a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba crescida de Felipe, antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Driss lhe deseja sorte e finalmente lhe devolve seu ovo antes de sair. E Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é seu par, Eleonore, que está encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo agora vive em Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa, e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam a ser amigos muito próximos até hoje. E aqui termina o filme. Obrigado por assistir. Tchau.